Michael Spence, ganhador do Prêmio Nobel de Economia lá em 2001, fala em uma entrevista o que ele acredita que vai estar acontecendo para o futuro e a gente vai abordar aqui os pontos em detalhes para que você possa entender um pouco mais do racional dele. Para deixar adiantado aqui, a gente vai abordar um pouco sobre a questão da crise energética e da transição energética. Vamos falar da questão também do efeito estufa e alguns problemas que estão acontecendo por conta dos efeitos climáticos. Vamos abordar aqui um pouco mais da inflação, porque ele acredita que a inflação vai ser mais persistente para o futuro. E a gente vai abordar tudo isso, abordando também a questão da parte tecnológica, né, dos avanços tecnológicos, os impactos que teve e que provavelmente terão na economia. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu vou pedir para você ficar aqui comigo até o final do vídeo, porque a gente vai abordar aqui em detalhes, traduzir a parte do economês para que você possa entender o racional dele e também a entrevista em inglês. Mas como sempre, deixarei o link da entrevista aqui embaixo na descrição para quem quiser ir lá assistir o conteúdo direto. Beleza? Antes da gente começar aqui, eu vou pedir só para você deixar o seu like e também se inscrever aqui embaixo no canal, porque todas as semanas a gente traz conteúdo como esse, ensinando a opinião de grandes gestores, economistas, pessoas renomadas do mercado financeiro internacional, para que você possa acompanhar e poder investir melhor aí no seu investimento, ter um retorno melhor, beleza? Se você tem interesse, se inscreve aqui no canal. E de cara, vamos começar aqui trazendo o nosso slide para a gente poder então começar o nosso conteúdo. Michael Spence, que é esse rapaz que está aí na foto, ele é economista ganhador do Prêmio Nobel e vê a era da permacrise pela frente. E a gente já vai abordar o que é esse ponto, né? Mas antes, deixa eu só trazer um pouco de quem é o Michael Spence, né? Michael Spence é um economista americano conhecido por seu trabalho no campo da economia de informação e por ser um dos vencedores do Prêmio Nobel da Economia em 2001. Ele foi laureado como Nobel, né, juntamente com George A. Akerlof e Joseph E. Stiglitz, espero que tenha falado o nome correto, por seus trabalhos sobre mercados com informação assimétrica. Spence é mais famoso pelo seu modelo sinalização de mercado, um conceito que ele desenvolveu para explicar como a comunicação ou sinalização de informações pode impactar a dinâmica de mercado, especialmente em situações onde há uma diferença significativa no conhecimento entre as partes envolvidas, como no caso de empregadores e potenciais empregados. E aqui ele está falando justamente, né, se o empregador tem uma informação privilegiada, né, uma informação adiantada, ele consegue um rendimento maior, ele consegue um retorno mais assimétrico. E aí ele explica como essas questões de sinalização, dessas comunicações entre as partes, afeta a questão de performance, afeta a questão de economia e o desenvolvimento das partes. É um conteúdo muito legal, eu recomendo para quem quiser ler mais a respeito, tá? Dá uma procurada no Google, porque vale bastante a pena. E aí, além da sua contribuição teórica, o Spence também é conhecido por sua carreira acadêmica e administrativa. Ele serviu como decano na Universidade de Administração de Empresas da Universidade de Stanford e também lecionou em Harvard e na Stern School of Business da University of New York, na Universidade de Nova York. Spence frequentemente escreve e fala sobre questões relacionadas à economia global, desenvolvimento econômico e a relação entre política e economia. E aí, para começar então a entrevista, ele é perguntado: o que você quer dizer com o termo permacrise e quais são os seus principais componentes? A expressão permacrise refere-se a uma sequência contínua de crises que abalaram a economia global, ou seja, a gente já está numa época de permacrise. Essas crises incluem a crise financeira asiática, que ocorreu no final dos anos 90, a grande crise financeira de 2008, a pandemia global de Covid-19 e conflitos armados em várias partes do mundo, justamente com choques climáticos cada vez mais frequentes e intensos. Então, essas várias crises que vai acontecendo, a gente nunca consegue sair completamente de uma crise, a gente sempre entra em uma nova crise e ele chama isso de permacrise. Todos esses eventos têm causado perturbações significativas em diversos aspectos da economia e da sociedade, o que faz bastante sentido. Inclusive, recentemente, quando houve a invasão, né, na verdade, o ataque do Hamas ao Israel, eu até gravei um vídeo aqui para vocês explicando quais seriam os impactos financeiros, né? Eu foquei só na parte financeira dos investimentos que a gente poderia esperar por conta dessa invasão. E isso é um dos aspectos que ele está falando aqui, né? Dos impactos que vai causar. Se você quiser entender mais sobre esses impactos, eu vou pedir para o pessoal da produção botar aqui embaixo na descrição o link do vídeo para quem quiser assistir. Como a falta de confiança nas instituições afeta a capacidade de resolver tais problemas? A falta de confiança nas instituições desempenha um papel crucial na capacidade de enfrentar esses desafios. Quando as pessoas não confiam nas instituições governamentais, políticas ou corporativas, torna-se difícil implementar medidas eficazes para lidar com as crises. A falta de confiança pode levar à resistência à mudança e à falta de apoio às soluções propostas. O que faz bastante sentido. Se, por exemplo, tem um candidato X que está falando A e você não acredita no candidato
e aí você decide não fazer o que ele está falando, por você não fazer, você criou uma resistência. E um grupo que não confia vai cada vez mais ficar mais resistente àquele tipo de política. E aqui eu não estou julgando nem se é o correto, se é errado, que tipo de política é feita e que tipo de política não é feita. Eu só estou mostrando aqui para vocês a relação de que quanto mais você desacredita na informação que chega para você, estou usando um candidato, mas pode ser de instituição, pode ser de uma empresa, quanto mais você desacredita daquilo, mais resistente você fica a tentar mudar, a tentar se comprometer para aquilo ali acontecer. E aí vai ficando cada vez mais difícil de ser implementado aquele tipo de medida, aquele tipo de política, o que seja. E aí ele é perguntado, você acredita que há um maior foco nas questões de distribuição de renda atualmente? E aqui a gente sai da parte, né, dos grandes desafios para falar da parte de distribuição de renda que aconteceu nesses vários últimos anos. E aqui é um ponto muito importante porque em uma entrevista na verdade, no material que eu trouxe aqui com o Ray Dalio, ele aborda a questão de que quanto maior for a disparidade entre pessoas ricas e pessoas pobres, mais provável é de que haja uma disrupção política, uma guerra civil, uma guerra externa, e isso gere problemas dentro da nação. Então, o foco em fazer distribuição de renda, ela é necessária para manter uma certa estabilidade dentro do sistema. E, de acordo com Spence, essa distribuição de renda vem acontecendo de forma significativa nesses últimos anos. Tanto que a resposta dele foi sim, nos últimos 10 a 15 anos, houve uma mudança perceptível no foco das questões de distribuição de renda. Isso reflete um reconhecimento mais amplo de que a desigualdade econômica pode levar a problemas sociais e políticos significativos. E foi o que a gente abordou lá na live com o Ray Dalio. E aí ele fala, abordar a distribuição de renda de forma mais equitativa tornou-se uma prioridade, uma vez que políticas eficazes exigem considerar as preocupações de distribuição para obter apoio público. Aqui ele já está falando de um outro aspecto, né? Que o político agora cada vez mais tem incentivo de receber esse apoio popular, e para isso ele tem que fazer algum tipo de distribuição de renda. As pessoas apoiam mais quem tira do rico e que dá para os pobres. E aí, por conta disso, ele vai ganhando mais popularidade, ele consegue se permanecer no poder, e também as pessoas depois, né, que o seu mandato acaba, que ele vai indicando que vai ficando ali, o seu partido vai ficando no poder. E aí, só para trazer aqui para vocês, percebam que desde 1800, esse é o gráfico, né, da porcentagem de pessoas pobres no mundo. Perceba que estava ali na casa dos 80% e teve um declínio significativo até agora, que está ali mais ou menos em 2020 esse gráfico. Mas percebam que ali mais ou menos de 1990 até 2000 e pouquinho, agora 2020 praticamente, que eu estou apontando aqui com o meu mouse, essa bolinha azul que está na tela aí, que o ângulo de inclinação ficou muito mais próximo do eixo aqui da porcentagem, né? Então é um decrescimento mais acentuado, como a gente chama matematicamente. Isso se dá por conta de ter sido mais eficaz, que é o que o Spence está mostrando aqui, que cada vez mais isso tem sido feito de forma mais recorrente e eficaz. E aí ele é perguntado, como você vê o papel da tecnologia e da internet na transformação das informações disponíveis no mercado? Lembra que eu falei que o conteúdo no qual ele ganhou o prêmio Nobel foi justamente da parte de transição de informações entre partes? Por isso, a gente vai falar um pouco mais da parte de tecnologia focada aqui especificamente na parte de informações, de transferência de informações. E ele fala, a tecnologia e a internet desempenharam um papel fundamental na transformação da disponibilidade de informação nos mercados. Essa revolução digital democratizou o acesso a uma quantidade massiva de dados e conhecimento, reduzindo as assimetrias de informação entre investidores e participantes do mercado. Então ele já comenta aqui que não se tem mais aquilo que tinha antigamente lá em 2001, onde era muito mais fácil você ganhar uma informação assimétrica. Porque agora, como a internet, fica muito mais difícil de uma pessoa não saber o que está acontecendo. As informações acontecem e as pessoas vão obtendo dados praticamente em tempo real e elas tomam decisão praticamente em tempo real também sobre aquilo ali. Em contrapartida, existe o desafio de discernir a credibilidade das informações disponíveis. Mas, de maneira geral, essa democratização da informação é uma mudança significativa. E sobre essa parte de você discernir a credibilidade das informações disponíveis, isso é muito perceptível, principalmente em época de eleição. E aí eu trouxe aqui alguns posts, né, de fake news, que foi justamente de época de eleição. Em tempo de eleição sempre tem um partido dizendo que alguém vai fazer o quê, outro partido vai fazer não sei o que lá. E na verdade é só fake news que está acontecendo ali, né, informações falsas, para que pessoas que têm pouco acesso à informação caiam naquilo, acreditem que aquilo vai acontecer
isso venha a ser um problema para quem está recebendo as fake news, né? Tipo, a pessoa que está sendo difamada, por assim dizer. E aí tem que ter muito cuidado nas informações que vocês vão acompanhar, os conteúdos que vocês acompanham, para que isso não seja um problema para você. É por isso, por exemplo, aqui eu tento sempre trazer, independentemente da opinião, se eu acredito, se eu não acredito, se eu concordo ou não concordo, eu tento trazer de tudo para que vocês possam, então, aprender e tomar a decisão de vocês, se faz ou não faz sentido. Se você acha que isso é válido, eu novamente lembro de você se inscrever aqui no canal. Mas continuando aqui, né? Qual é a atitude atual dos líderes em relação aos desafios globais? A gente falou aqui que existem diversos desafios. Quais são as atitudes dos chefes de Estado, quem está no poder, com relação a esses problemas? Eles estão mais dispostos a abordá-los, a resolvê-los? E aí o Spence fala, a atitude dos líderes em relação aos desafios globais varia. Mas há uma tendência crescente de reconhecer a necessidade de ação. Cada vez mais a gente vê chefes de Estado dizendo, a gente tem um problema, a gente precisa resolver esse problema. Agora, nem todos os líderes concordam com a extensão dos problemas. Alguns países são mais resistentes, outros são menos resistentes. E também com a questão de urgência de que isso venha acontecer. E aqui eu falo muito da questão de conflito de interesse. Por exemplo, existem países que têm produção muito grande de petróleo. Poderia falar aqui da Arábia Saudita, entre outros que vocês provavelmente já conhecem como a Rússia. São países relativamente grandes, que têm uma certa relevância, e eles decidem que o petróleo vai continuar sendo utilizado, ou pelo menos essa é a expectativa deles. Então eles têm menos incentivo a fazer essa transição energética para sair do petróleo. Enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma vontade maior e começam a injetar mais liquidez para poder fazer essa transição mais rápido. Então, as pessoas, apesar de entender a questão climática e dos seus problemas, têm a questão de conflito de interesse entre nação. Eu citei mas existem outros conflitos de interesse. Existem outros problemas também, a questão, por exemplo, tem países mais pobres que não têm a capacidade de fazer por conta própria e está usando combustíveis que são mais baratos e normalmente eles são os de fossil fuel, né? O combustível fósseis. E aí, isso obviamente também interfere. Não é só necessariamente por conflito de interesse. Existem vários problemas que fazem com que cada chefe de Estado tenha uma posição diferente com relação ao problema em si. E ele fala, alguns líderes estão mais dispostos a enfrentar esses desafios, enquanto outros podem resistir a mudanças significativas. A colaboração e o engajamento de líderes globais são cruciais para abordar esses problemas de maneira eficaz. Porque não adianta o Brasil reduzir em 50%, outro país aumenta em 50% e no final deu 0 a 0, só o Brasil está gastando dinheiro para poder fazer a transição, enquanto outros não estão fazendo nada. Então tem que ser uma coisa em conjunto, todos os países têm que fazer a sua parte para que isso deixe de ser um problema, ou seja, minimizado, né? Porque sempre vai ser um problema. Como podemos superar a falta de confiança nas instituições e promover mudanças positivas? Superar a falta de confiança requer um esforço conjunto de líderes e instituições junto com a sociedade civil. É fundamental criar políticas transparentes, justas e inclusivas que abordem as preocupações das pessoas e melhorem a qualidade de vida para todos. E aqui a gente volta à questão do ponto, né, que ele é questionado novamente sobre as instituições não terem mais a confiança que se tinha, né, as pessoas fazerem essa resistência. Parte da mudança climática não acontecer, parte dos chefes de estados não fazerem mais rapidamente a mudança climática é porque a população, por si só, está criando algum tipo de resistência ou pelo menos não demanda tanto dos seus chefes de estados para que isso aconteça. E aí ele fala dessa questão de falta de confiança das informações, de chegar a notícia de, por exemplo, cientistas e as pessoas não reconhecerem aquilo ali como verdade, ou das instituições que falam, isso aqui é um problema, e as pessoas não reconhecerem isso como um problema. E é por isso que é necessário que seja mais transparente para que a gente possa, então, conviver, né, entender que aquilo é um problema para poder achar, de fato, uma solução. E assim melhorar a qualidade de vida de todos. E aí ele continua. Além disso, é importante restaurar a confiança nas instituições por meio da transparência, da responsabilidade e resultados tangíveis. Elas estabelecerem metas ali. Vamos diminuir em 20%, em 30%, em 40%. E as pessoas conseguirem ver que aquilo realmente está acontecendo, que realmente está sendo feita a transição. Isso de forma muito transparente e responsável, para que evite problemas maiores. A colaboração entre diferentes partes interessadas e a promoção de valores éticos são passos essenciais para promover mudanças positivas e sustentáveis. Porque se não for feito dessa forma, não vai acontecer nunca. Se as pessoas não veem aquilo ali como algo que realmente tem valor, que vai trazer um retorno para a vida de todo mundo, e de forma ética, de forma que aquilo ali não comprometa a vida de ninguém, são passos que, se isso não acontecer, não vai acontecer de forma alguma, porque
não vai ter a credibilidade necessária para continuar, para persistir com esse tipo de política e com esse tipo de direcionamento. E aí, ele perguntado, você acredita que o ceticismo em relação à necessidade de mudança está diminuindo ou aumentando? Você acha que tem mais pessoas negacionistas ou menos? Basicamente essa é a pergunta. O ceticismo tem sido conquistado, mas estamos testemunhando um processo de mudança lento. Nem todos estão a bordo ainda. No entanto, tentamos manter o otimismo. A gente acredita que, mesmo com ainda ter bastante gente cética com relação aos problemas, e aqui eu foquei muito da parte ambiental, mas existem vários outros problemas, nem todos ainda estão a bordo com essa mudança, mas ela está gradativamente acontecendo e cada vez mais pessoas vão entendendo e acompanhando e querendo essa mudança. O aumento da atenção para questões de distribuição econômica, liderada por economistas influentes como Thomas e Emmanuel Cies, sugere que a mudança está acontecendo e ela é importante. E aí a gente fica aqui com essa questão, né, de será que realmente a gente está fazendo o necessário ou não está fazendo o necessário? E aí eu peço até para você deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você acha que a gente poderia fazer mais? Ou a gente já está fazendo o suficiente? Ou a gente está fazendo pouco? Coloca aqui embaixo que eu quero saber o que é que você pensa com relação a isso. Estamos caminhando para uma crise a menos que mudemos de curso? Desculpa. E aqui é um problema, uma questão muito válida, né? Tipo, a gente tem vários problemas que estão acontecendo e a gente só falou de problema até então, praticamente. E aí ele é perguntado, se isso não parar, se isso não mudar, a gente vai ficar, então, numa crise ainda mais grave, ainda pior? E ele fala assim, a mudança climática é um problema crítico. Estamos usando o orçamento de carbono muito rapidamente, o que é alarmante. Isso pode ter implicações existenciais para a humanidade, pois se não mudarmos de direção rapidamente, enfrentaremos um esgotamento do orçamento de carbono. Então, a gente tem um limite máximo de carbono que a gente pode emitir. A gente já está num valor muito alto, né? Ele diz que a gente está esgotando o limite máximo que a gente pode bater. E se a gente não mudar isso, cada vez mais vão ter problemas de temperatura, de choque de calor, de problemas climáticos afetando a economia global. Que é justamente manchete que eu trago aqui para vocês, algumas manchetes. Por exemplo, ondas de calor mortais têm alta probabilidade de atingir Brasil. Ondas de tsunami meteorológico que atingiu Santa Catarina durante 15 minutos, detalha o oceanógrafo. Semana terá calor intenso e mudanças bruscas de temperatura. Inclusive, recentemente eu vi uma outra manchete que eu não coloquei aqui, mas que era com relação à questão de tempestade, estava destruindo lá no sul vários locais. A gente tá, por exemplo, eu estou aqui na Europa, está tendo muito mais frio do que normalmente tem. Então, em novembro, a gente já está com temperatura que praticamente é de fevereiro, então já está muito mais frio. Enfim, mudanças climáticas no mundo inteiro. E isso, na visão do Spence, é por conta da questão da quantidade de carbono que a gente está emitindo e de efeito estufa que a gente está gerando na atmosfera. E aí ele fala muito da questão da transição energética, que é assunto que a gente abordou nessa live aqui, que foi a primeira live do canal, que é o que Rick Rule pensa sobre economia em 2023. E apesar que a gente fala 2023, mas não é só para 2023, ele fala para o futuro da transição energética, o que ele acredita que vai acontecer. E ele fala muito dessa questão da transição energética, das energias renováveis, da emissão de carbono, entre outros aspectos. Então, se vocês quiserem entender mais sobre o que o Rick Rule pensa, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O nosso modelo econômico atual enfrenta um momento de acerto de contas em relação à dívida. A dívida americana está chegando em patamares não vistos na história dos Estados Unidos. Praticamente o quê? 35, 36 trilhões de dólares. É um valor exacerbado. E boa parte do que os impostos dos Estados Unidos são pagos, né? O que as pessoas pagam estão sendo usados para pagar apenas a dívida com o aumento da taxa de juros por lá. Então, tem-se esse acerto de conta está acontecendo ou não está acontecendo? E aí o Spence fala assim, o aumento dos níveis de dívida pode levar a problemas, como altos custos de serviço da dívida, que é esse ponto que eu expliquei aqui para vocês, o que afeta, obviamente, o crescimento econômico. Se o governo tem que pagar mais de juros, significa que ele tem menos aqui para investir na economia, para investir na população. A dívida crescente é uma questão importante que precisamos abordar. E a gente vai trazer isso aqui cada vez mais, porque cada ano que passa, que essa dívida vai ficando cada vez maior, a gente vai ter que ter um controle maior, a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Que é inclusive o que a gente fala aqui também no material com o Ray Dalio que a gente trouxe, foi a terceira live, se não me falha a memória, que a gente trouxe aqui, que é sobre a questão da dívida e como isso pode ser também usado como uma arma de guerra, caso, por exemplo, a China viesse a invadir Taiwan,
entre outros problemas que poderiam acontecer. Se vocês quiserem entender mais sobre o que o Ray Dalio acredita, né, da economia, das possibilidades e dessa questão da dívida, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários também. Beleza? E aí ele ia perguntar, os investidores devem esperar avaliações e retornos menores nesse cenário econômico alterado, né? Porque, obviamente, a gente viu o S&P rendendo muito nesses últimos 20 anos. Isso vai permanecer? As empresas vão continuar lucrando tão alto feito estavam lucrando? O que não faz muito sentido, né? Porque se aumentou a taxa de juros, em tese, o retorno das empresas deveria ser menor. E aí, basicamente, isso que o Spence está explicando aqui. Sim, as avaliações podem não mais depender apenas de taxas de desconto baixo. Se a taxa de juros está baixa, obviamente as empresas precisam pagar pouco de dívida e, portanto, conseguem crescer e investir mais aqui dentro da própria empresa. E aí, por isso, os investidores precisam ajustar suas expectativas, porque esse período acabou na visão do Spence. No novo cenário econômico, as avaliações dos ativos provavelmente serão influenciadas por diferentes fatores, e os investidores devem estar preparados para retornos mais moderados, não tão mais elevados feito vinha sendo nesses últimos 15 e 20 anos. E aqui a gente tem 2 pontos, né? Um que eu acabei de explicar, que é a questão de taxa de juros mais alta faz com que as empresas paguem mais dívida e, portanto, lucrem menos. Como também a questão de que quando você vai ver o valor de uma ação, normalmente você desconta tudo que você acredita que ela vai ter de lucro na perpetuidade, né? Todos os anos, 1, 10, 15, 20, você traz tudo isso a valor presente e você desconta pela taxa de juros, que no caso aqui é essa taxa de juros que está mais alta. Se aumentou, esse desconto vai ser maior e, portanto, o valor da empresa hoje deveria ser menor também. Então, 2 fatores muito importantes que você precisa acompanhar aí para não ter frustrações com seus retornos na Bolsa de Valores. E aí ele é perguntado, apesar das mudanças drásticas, por que não entramos em uma recessão? E aqui da mudança drástica que ele está falando, é sair da taxa de juros praticamente zero, a gente está chegando em 5,5%, e isso não trouxe uma recessão para os Estados Unidos. Aí o Spence fala, a economia demonstrou ser resiliente devido a políticas inteligentes e balanços saudáveis. E aqui ele está falando justamente da parte empresarial, né? As empresas não estavam super endividadas, feito muita gente fazia alarme, dizia que era, né? E aí ele diz, uma recessão pode ser sim evitada. A resiliência econômica é atribuída a políticas eficazes de transferência de dano ao balanço soberano durante a pandemia. Então, durante a pandemia, houve uma transferência de todos os balanços que estavam prejudicados, porque houve muita injeção de liquidez, a população gastou muito dinheiro, as empresas lucraram bastante. Isso fez com que as empresas não estivessem tão endividadas feito elas estavam anteriormente. E aí, para quem quiser entender mais se existe a chance da gente entrar em recessão ou não, tem essa live aqui que a gente trouxe, onde essas duas pessoas, Ian e o Ed, eles discutem. Acredita que a recessão vai acontecer, o outro acredita que não vai acontecer, e a gente traz a recessão global é inevitável, o grande debate para quem quiser assistir, link aqui embaixo na descrição. Estamos entrando então em um período de inflação secular e custos de capitais mais elevados? Sim, é uma mudança significativa, impulsionada por restrições de oferta que a gente tem visto acontecer em vários locais. É uma nova modalidade, uma nova realidade econômica. Espera-se que a inflação persista à medida que enfrentamos restrições na oferta, resultando em custo de capital mais alto e uma economia diferente daquela que estávamos acostumados. A gente está muito acostumado com inflação baixa, taxa de juros baixa, e isso acabou na visão do Spence. Não só na do Spence, né? A gente já trouxe vários economistas que falam isso. A expectativa é que a taxa de juros fique mais alta por mais tempo. E aqui não necessariamente vai ser 5% feito agora, tá? Pode ser que caia um pouco, mas a tendência é que não fique lá próximo do 0% ficou nesses últimos praticamente 20 anos. Quais aspectos te fazem acreditar que a inflação será persistente, mais persistente daqui para frente? Existem várias razões, mas o mais importante é o desvanecimento da narrativa de crescimento das economias emergentes que eu falei para vocês lá na introdução. Tivemos uma enorme capacidade produtiva introduzida na economia global e isso ainda está acontecendo em certa medida, mas não há outra China por aí. Isso gerou forças inflacionárias e deflacionárias dramáticas. E aí ele fala, se olharmos para os 20 anos que antecederam a crise, tudo que foi importado sofreu quedas em termos nominais, mesmo antes de subtrairmos a taxa geral de inflação para obter o efeito real. Isso é dramático. Se não fosse por isso, teríamos tido um ambiente muito inflacionário. Então, se a China não tivesse evoluído o que ela evoluiu e tivesse um custo muito mais baixo para se produzir tudo o que estava sendo produzido, a economia estaria muito mais inflacionada do que ela está hoje. O que faz bastante sentido, porque parte dessa inflação
foi exportada, como a gente fala na economia, né, para a China. E aí não tem outra China, né? Muita gente acredita que a Índia agora vai começar a crescer e talvez seja a próxima China, mas está longe de ter o crescimento econômico que a China vem tendo nesses últimos 15, 20 anos. E aí ele é abordado, né, perguntado sobre um outro ponto que também gera bastante inflação, que é o envelhecimento da população. O envelhecimento é um fator crítico. Muitos baby boomers decidiram que já trabalharam o suficiente, mas não pararam de consumir. Que é uma coisa que, inclusive, a Lynn Alden falou na entrevista que a gente trouxe aqui há uns 2 meses atrás, mais ou menos 3. E ela fala justamente disso, que as pessoas mais velhas, mais ricas, estão gastando ainda bastante dinheiro na economia, não estão mais trabalhando, mas estão consumindo bastante, aproveitando da sua vida. E isso, obviamente, também impacta bastante a inflação. Isso causou uma quebra quase instantânea, com grandes mudanças no comportamento do mercado de trabalho e escassez em importantes setores de trabalho, como saúde, varejo tradicional, hospitalidade e também o de construção, que são, inclusive, os mesmos que a Lynn Alden falou lá na entrevista alguns meses atrás, que são setores que dependem muito de turismo, que dependem de as pessoas mais velhas, né? Gastam bastante com saúde, com hospitalidade, e a parte de construção, mudando de casa, mudando de local, tudo isso tem sido bastante afetado. Como você vê a coordenação das políticas monetárias e fiscais atualmente nos Estados Unidos e seu impacto na inflação? E para quem não sabe, as políticas monetárias é feito pelo Fed, enquanto que as políticas fiscais são feitas pelo presidente, né, pelo ministério no caso, eu esqueci o nome dela. Mas enfim, é a ministra lá de Economia dos Estados Unidos. E aí eles fazem as políticas que deveriam, né, ter um meio termo, mas que não tem. O político tem muito incentivo para gastar dinheiro, o Fed, o Banco Central, sempre tem incentivo para controlar esse rolê, né, para não deixar que tenha um custo muito alto, e aí sempre entra nesse choque aqui. E aí ele fala, a coordenação entre o Federal Reserve e o governo é um desafio, já é de se esperar. O Federal Reserve está buscando controlar a inflação, enquanto o governo está aumentando os gastos em vários setores. Se você aumenta gasto, está injetando dinheiro na economia, faz com que a economia fique mais aquecida e, portanto, gerando maior inflação. Há um debate sobre a mudança da meta de inflação, e essa desconexão pode criar desafios de coordenação. No entanto, a política fiscal também está focada em investir em tecnologia, sustentabilidade e segurança. Então, existe sim a parte de controle dos desafios, mas a política fiscal ela está focada também em investir em alguns pontos que, na visão do Spencer, são muito importantes, que é a parte de tecnologia, de sustentabilidade e de segurança. Seguindo então adiante, ele é perguntado, como é que a tecnologia pode ajudar a mitigar os desafios econômicos atuais? Vivemos em um mundo com poderosas revoluções científicas e tecnológicas em andamento, como a transformação digital, a ciência biomédica e a transição energética. Essas tecnologias estão se tornando cada vez mais acessíveis e baratas, e isso tem o potencial de transformar a economia. A inteligência artificial, em particular, tem o poder de revolucionar as economias. Então, se existe cada vez mais investimento, né, feito a gente detalhou no slide anterior, existe a chance dessa tecnologia revolucionar o mercado, trazer ganhos espetaculares, o que faz com que o problema do investimento ali, da economia, seja parcialmente resolvido até um certo ponto e minimize, né, ou diminua o problema que o Fed tem que lidar, que a economia, que as empresas têm que lidar. Que é esse ponto que ele está abordando aqui, que a inteligência artificial, entre outras tecnologias como a gente citou, pode trazer para a economia. Quais são algumas das etapas micro que você e seus coautores sugerem que o indivíduo ou a sociedade em geral devem adotar para enfrentar os desafios econômicos? E ele fala, considerando essas revoluções tecnológicas, a chave é aproveitar essas ferramentas poderosas para remodular nossos modelos de negócio e criar inovações que impulsionem a produtividade. Então, basicamente, o que ele está falando é, pega essa inteligência artificial, pega essas novas tecnologias, transição energética, parte biomédica, enfim, pega isso e tenta aplicar no seu modelo de negócio para que isso seja gerado de forma mais barata, impulsionando a sua produtividade, trazendo algum tipo de ganho para a sua empresa. Esse é o ponto que ele acredita que deve ser feito para poder, então, lidar melhor com os desafios econômicos. Embora essas mudanças não ocorram da noite para o dia, e ele admite, porque isso é muito difícil, não dá para mudar uma empresa no estalar de dedos, né? Elas têm o potencial de transformar as economias. Investir em tecnologia, sustentabilidade e educação é fundamental para impulsionar o crescimento econômico a longo prazo. Inclusive, eu até assisti recentemente um economista aqui do Brasil, que estava falando justamente esse ponto em específico, né? Que o Brasil investe muito pouco
na parte de tecnologia, na parte de sustentabilidade e educação. Eu não vou nem comentar, porque a educação do Brasil é ridiculamente ruim. 80 e poucos por cento da população não sabem ler e escrever direito, quase 90% não deve saber fazer conta. Então, enfim, a educação é relativamente ruim no Brasil, é péssima. E aí, ele estava falando justamente que a gente tinha que investir. O Spence também traz esse ponto. E eu fui estudar aqui dentro do meu mestrado e vi que investimentos na parte de transformações tecnológicas, né, que faz disrupções tecnológicas, como a gente chama dentro de economia, é o que faz no longo prazo, né, e aqui eu estou falando de 200, 300, 500 anos, é o que faz as economias transformarem de forma mais rápida, de forma mais sustentável. Então, para que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, é necessário que a gente tenha uma boa educação para poder desenvolver essas tecnologias e ainda mais é necessário que a gente faça isso com sustentabilidade. Então, esses pontos aqui são muito do que a gente estuda mesmo em economia e eu vim descobrir recentemente, durante o mestrado, e aí é basicamente isso que ele está ilustrando com o ponto aqui. Então vamos lá, sumarizando então a entrevista de tudo que a gente falou. Primeiro a gente falou sobre a discussão sobre desafios econômicos globais, incluindo inflação, mas não só, né? A gente falou entre vários outros pontos. A gente fez uma reflexão sobre a complexidade das políticas econômicas, do grande problema entre fiscal e monetário, dos choques que está acontecendo e que isso gera problemas significativos se não for resolvido. Inclusive, que a gente provavelmente vai ter que ficar mais atento aí com relação à dívida americana, entre outros locais. ênfase na importância da resiliência nas economias, por isso que a gente ainda não teve uma grande recessão, ele acredita que ainda pode ser evitado. Analisamos, né, a parte do envelhecimento da população e seu impacto na força de trabalho e também, com o resultado, um aumento de inflação. Falamos, né, fizemos uma discussão sobre a interação entre política monetária e fiscal nos Estados Unidos, ênfase nas revoluções tecnológicas, como a parte da inteligência artificial e a transição energética, e também falamos dos impactos que pode ter na economia por conta de todas essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Por fim, pessoal, isso aqui basicamente foi o que o Michael Spence trouxe aqui para a gente, né, do que ele acredita que vai acontecer na economia. Ele falou muito da questão da permacrise, da gente estar sempre entrando em outros problemas, e que isso poderia vir a continuar acontecendo, especialmente porque ele também acredita que a inflação vai permanecer mais alta, o que obviamente vai afetando e corroendo o poder de compra das pessoas, o que gera problemas cada vez maiores, e isso vai sempre gerando o choque, o problema que deve permanecer acontecendo aí nos próximos anos. E aí eu fiquei com a pergunta aqui para vocês, né? O que é que vocês acham que vai acontecer? E a outra pergunta que eu tinha feito para vocês anteriormente também, se vocês acham que a gente está fazendo ou não o suficiente para melhorar a economia, o mundo, o meio ambiente e lidando com todos esses problemas de forma racional, de forma sustentável, de forma que a gente vai ou não modificar alguma coisa aqui no que está acontecendo pelo planeta. Eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual a opinião de vocês com relação a esses dois pontos. Agradeço a quem ficou aqui até o final. Peço para você deixar o seu like se você ainda não deixou. E também se inscrever aqui no canal, especialmente se você quiser aprender mais sobre economia, investimentos e sobre a parte também de feito esses vídeos que eu trago aí para vocês de grandes nomes do mercado que tem muito a acrescentar na nossa vida e também no nosso portfólio. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Mas como sempre, deixe esse vídeo que está aí na tela, que foi escolhido pelo YouTube especialmente para você.